tudo bem com vocês? Começando aqui mais um vídeo no canal, né? Pra quem não me conhece, está novo por aqui, e é novo por aqui, né? Meu nome é Vanessa Luna, sou casada, tenho 2 filhos, um casalzinho. E eu comecei esse canal com o intuito de deixar algo registrado, né? Para que futuramente os meus filhos fossem ver e eles viessem, como se diz, vissem a mudança, né, que aconteceu ao longo do decorrer de nossas vidas. E hoje eu vim aqui trazer algo diferente para vocês. Há um bom tempo atrás Deus já tinha colocado isso no meu coração, sabe? De eu estar vindo aqui falar para vocês a respeito do que ele fez na minha vida, da transformação que ele fez na minha vida, né? E eu, assim, eu andava resistindo a isso, sabe? E o ano passado, ano de 2022, foi um ano, assim, que Deus abriu muito a minha visão espiritual sobre muitas coisas, e do qual eu tenho me policiado muito, sabe? E então, quando meu filho nasceu, a gente passou por um processo bem difícil. E naquele momento eu prometi para o Senhor que eu iria testemunhar acerca de todas as coisas que Ele fez na minha vida, né? Hoje em dia, nós vemos que as pessoas têm uma certa dificuldade de falar das coisas que Deus fez, né? Então, assim, e por mais que eu fale para 1 ou 2 pessoas, parece que não estava sendo o suficiente, sabe? Das coisas que Deus faz. E então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já aperta no gostei, tá bom? Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, para que esse canal venha ser um canal de bênção para minha e para sua vida, tá bom? Então, começando, gente, esse vídeo, eu quero falar de quando Deus me resgatou, né? De o que Deus fez na minha vida para que hoje eu estivesse na presença dele. Sem antes dar procedimento de como ele fez na minha vida, eu quero começar de quando eu era criança, sabe? Eu não vou falar tudo porque demora muito, né? Esse vídeo tem que ser muito longo e eu vou falar mais assim, bem detalhadamente, tá? Quando eu era criança, eu sempre tive o dom de ver as coisas, sabe? O dom espiritual de ver, né? De ver, eu via demônios na minha casa, eu via as coisas que iam acontecer. Deus sempre me mostrava algo que ia acontecer na minha vida. Inclusive, eu lembro que por sonhos, né? Deus sempre me mostrava por sonhos. Eu lembro que uma vez Deus me mostrou em sonhos uma foto, né? De um casal, de um rapaz segurando um bebezinho, sabe? E quando eu fui para Cuiabá, que eu tava distribuindo o currículo, né? Isso na época eu já tinha uns 17 anos. Quando eu entrei na firma que eu ia trabalhar, que eu passei sim pelo computador, eu vi a mesma foto que Deus tinha me mostrado no sonho, ou seja, era Deus me mostrando que eu iria estar passando por ali. E Deus me mostrou várias coisas também, mesmo eu não estando na presença do Senhor, Deus sempre estava no meu caminho, sempre estava ali, sabe, me mostrando, me direcionando. E eu tenho muitas coisas que aconteceram na minha vida, muitos testemunhos que aconteceram na minha vida, de livramentos que Deus me deu, né? Eu olho para o meu passado, eu vejo que eu não tenho orgulho do que eu vivi, não tenho orgulho das coisas que eu fiz, sabe? Mas eu olho para o meu passado como gratidão, porque eu sei que em todos os momentos que eu estava, Deus estava comigo, né? Em todas as dificuldades, era Deus que estava lá comigo. Então, os anos foram se passando. Eu lembro que uma vez eu fui eu ia numa festa, sabe, com uns colegas da escola, ou da escola não, uns colegas lá, né, da cidade onde eu morava, e eu me arrumei toda pra ir nessa festa, e essa festa era longe da cidade. Na época eu já tinha a Evelyn já, e a Evelyn tava pra casa do pai dela, e eu lembro que eu me arrumei toda pra ir, né, daquela maneira que eu me arrumava, bem depravada mesmo. Que eu não sinto orgulho disso. Hoje, se fosse me fazer isso hoje, eu não faria, né? O Espírito Santo modela a gente, né? Modifica a gente. Modifica até os gostos, né? E aí, eu peguei e... Quando eu coloquei o pé na porta, algo falou dentro de mim, não vai. E você vê, na época eu
Na época eu não tava mais na presença do Senhor, na época eu tava bem afastada mesmo. E Deus bradou no meu coração, falou, não vai, não vai. E naquele momento, eu simplesmente peguei, eu sempre tive aquele negócio assim, de compromisso é compromisso, sabe? De falar assim, não, se eu falei que eu vou, eu vou. Então todas as vezes que eu tinha que voltar atrás da minha palavra, eu ficava muito entristecida. E aí eu falei assim, poxa, o que eu vou falar, né? O que eu vou dizer? E aí eu lembro que eu inventei uma desculpa lá pra fulana e eu falei assim, olha, não vai dar pra mim. E eu fiquei em casa, naquele dia eu nem saí de casa. E eu sempre tive isso comigo, de se eu fosse fazer algo, né, e que me trouxesse tranquilidade, eu fazia. Mas se eu fosse fazer algo que não me trouxesse paz, né, na verdade, eu não fazia. Porque eu sabia que aquilo não ia dar certo, sabe? E então eu não fui. Quando foi à tarde, as pessoas já estavam vindo, né, lá da festa, lá a pessoa pegou e me ligou, falou, Vanessa, eu tenho algo para te contar, o meu carro, eu passei e o carro de trás capotou, né, e naquele momento Deus falou pra mim assim, tá vendo, se você tivesse ido, talvez era você que tava dentro daquele carro, talvez você tinha ido com vida e voltado sem vida. E então, Deus sempre tava me mostrando, sabe, as coisas. E aí, tá, e aí eu vou voltar, né, no assunto, né, eu comecei a ir por outros caminhos e Deus tentou me tirar 3 vezes do mundo, na terceira vez ele conseguiu. Então, assim, a primeira vez foi em Cuiabá com 17 anos, eu tava morando na casa do meu tio, eu lembro que eu fiquei uns dias, não sei se foi um mês, eu não lembro certas coisas assim, mas eu lembro que eu acho que eu tava dando um trabalho pro meu tio, e meu tio chegou em mim com todo carinho de pai, sabe? Que eu nunca tive, né? Uma presença de pai na minha vida pra falar bem assim, olha, você não vai por esse caminho, você faz outra coisa, sabe? Então eu nunca tive essa presença de pai. E naquele momento, quando meu tio chegou em mim, eu até me emociono em falar disso, porque, assim, foi algo que eu falei assim, poxa, eu queria que meu pai tivesse isso por mim, sabe? Mas não, né? Era meu tio que tava fazendo aquele papel. E então, o meu tio chegou em mim e falou assim, olha filha, não tem como você ficar chegando tarde, né, dando maus exemplos para meus filhos, porque meus filhos são evangélicos, são do seio evangélico, do seio evangélico, e você não tem, né, tipo assim, ele quis dizer o seguinte, que tipo, que eu tava dando mau exemplo pros filhos dele, né, e ele com todo aquele cuidado de pai, sabe, hoje eu tenho uma maturidade muito grande que eu entendo isso, porque eu tenho meus filhos e eu sei o que é você ter esse cuidado com seus filhos, sabe? A minha filha, eu não deixo ela, assim, talvez eu sou muito super protetora, né? Eu não deixo ela ali na esquina, porque eu sempre penso, poxa, pode acontecer isso, aquilo, então não vai, entendeu? Então a gente, claro que nossos filhos têm que ter asas, né, para aprender a voar, só que eu tento ter esse zelo, esse cuidado com os meus filhos hoje, porque eu não tive isso, sabe? Então, assim, eu tive, a minha vida foi uma vida bem, tipo, assim, né? Eu fazia o que dava na minha teia e pronto. Eu não tinha aquela pessoa pra me puxar. E naquele momento meu tio falou aquilo pra mim e na época, eu lembro que eu fiquei meio entristecida na época, mas aí depois eu vi que realmente, né, ele tava querendo transmitir algo pra mim que eu tinha que mudar de vida. Mas aí eu não tinha esse discernimento e essa maturidade que eu tenho hoje. E então eu fui morar na casa de uma outra tia minha, né, e ela me recebeu muito bem na casa dela. E aí lá tinha um lanchinho, sabe? Eu lembro que eu sempre fui apaixonada por louvores, eu sempre fui apaixonada por Deus, na verdade. Eu só tava no momento da minha vida em que eu tinha me revoltado mesmo, né? As coisas que tinham acontecido, então eu tava num momento de revolta, porque todo adolescente passa por esse momento, sabe? Então a gente tem que entender essa fase e apenas orar, sabe? E entregar pra Deus, né? E eu lembro que esses rapazes, os irmãos da Igreja Batista iam, não sei se era no final de semana ou se era após os cultos da semana, não lembro muito bem, porque muita coisa me fugiu da memória. Mas eu lembro que tinha um rapaz que era novo convertido e Deus usou a vida dele para ele me abençoar com uma Bíblia, sabe? E eu tenho essa Bíblia até hoje.
E ele falou bem assim pra mim, assim, olha, Jesus te ama. E naquela época eu tava fumando, sabe? Eu tava num cantinho assim, eu bebia, eu fumava. E eu sentia aquela vontade no coração de ir na igreja. E eu cheguei na igreja, e no primeiro dia que eu fui, Deus já falou fortemente ao meu coração, e eu voltei pra igreja naquele dia. E eu lembro que eu fiquei um tempo ali na Batista, eu me batizei, né, e eu tive um encontro surreal com Deus. E Deus falava fortemente, sabe, no meu coração, e eu tinha aquela sede por Deus, aquela sede, aquela vontade louca de estar na presença do Senhor. E só que daí teve um tempo em que eu conheci um rapaz lá, né, uns amigos lá, que eles iam se casar. E tinha um casamento deles e eu não... E naquela época, eu tava passando por um momento bem difícil, dentro de Cuiabá, sabe? Aquele momento, assim, de construir casa, tipo, não é construir casa, é montar, né, o meu ambiente, o meu espaço, o meu cantinho, viver minha vida comigo mesmo. E eu tava morando sozinha já, tinha saído já da casa da minha tia. Só um pouquinho, gente, chegou criança aqui. Voltando aqui, gente. E aí, eu lembro que... Eu nem lembro o que eu tava falando, gente. E aí, só sei que eu tava naquela vibe, né, de comprar as coisas. Eu lembro que eu não tinha uma cama pra dormir, eu tinha um colchãozinho. Eu não me lembro muito bem, mas eu acho que até o meu tio tinha um fogão que da época que minha mãe morava em Cuiabá, eu acho que ele me deu, eu não lembro certinho. Mas assim, eu tava naquele processo, sabe, de mudar, de morar sozinha e tudo mais. Eu andei até morando com umas meninas, gurias lá, e no qual não deu certo. E aí eu tinha que ir nesse casamento, e eu gostava muito, sabe, de ir, porque a gente participava de como é que fala? Retiro. Nossa, era muito bom, era algo assim era algo que eu ainda não tinha experimentado. Então, só que o inimigo, gente, ele sabe, né, quando Deus tem um propósito na sua vida, o inimigo, ele arma laços, né? Então, o que aconteceu? Eu fui nesse casamento, e eu lembro que eu fui com o vestido tampadinho na frente, porém as costas eram cruzadas, né? Trançado. Só que, é igual eu te falei, eu não tive aquele ensinamento de falar assim, olha, você não pode fazer isso, você e tal, né? E só que o vestido não era curto, era compridinho até no joelho, né? E aí, eu lembro que eu fui nesse casamento e tá tudo bem, né? E aí quando eu voltei, que eu já tava participando do Ministério de Louvor, quando eu voltei a ir pra igreja, num outro culto, né? Aí a pastora, em vez dela chegar em mim no particular, né? Tipo assim, quando a gente quer repreender, né? A gente tem que chegar alguém no particular e falar, ó, poxa, não faz isso e tal. E ela chegou no meio de todos os ministros de louvores, eu lembro como se fosse hoje, e falou bem assim, olha, Vanessa, você tava com um vestido vulgar, né? E eu olhei assim, e eu me entristeci com aquilo, sabe? E eu fiquei muito triste, foi como se fosse uma faca enfiando no meu peito. E então, eu fiquei muito entristecida. E aí eu peguei e eu, mais uma vez, né, eu dei lado, e o inimigo me levou novamente pro mundo. E aí depois, né, passaram uns anos e tal, eu fui morar, e aí eu fui pegar e aí passou alguns anos, né, eu voltei pra Juara, e aí eu vivi minha vida totalmente conturbada lá, eu tive a Evelyn, né, e aí num certo momento, Deus mais uma vez tentou me resgatar. Eu conheci um amigo, né, lá em Juara. Na verdade ele não era um amigo, né, era alguém que eu conhecia, que era um conhecido. E ele, por várias vezes, ele tentou me levar para a igreja, né? Tentou me levar para a igreja. E a igreja era no fundo da casa dele, gente. O mais legal que eu achava, assim, é que, assim, foi num momento que eu tava bem desestruturada mesmo, sabe? O meu emprego não tava lá, essas coisas. Então, tudo tava, assim, caminhando para mim poder ir para um outro caminho. E as pessoas as pessoas olham para quem tá no mundo e não tem aquela visão assim, poxa, eu vou abraçar, sabe? Então as pessoas ficam criticando e isso não é certo. A gente tem que, se for pra gente parar pra pensar, assim, olhar com um olhar de Cristo, nós temos que abraçar, né? E então esse rapaz, ele tentou me abraçar, ele tentou me buscar, sabe? Tentou resgatar minha vida.
Mas aí teve um momento que eu tava meio triste em casa e, e aí eu lembro que eu arrumei a Evelyn, eu coloquei ela na moto e falei, nós vamos. E quando eu cheguei lá, quando eu passei, né, na porta da casa dele, que eu vi que era no fundo, assim, aí veio aquele sentimento, assim, de impureza, sabe? Aquele sentimento que as pessoas que estavam lá eram pessoas puras e eu tava impura e que eu não podia estar naquele lugar, sabe? E então, e aí, e também, assim, aquelas pessoas, como se diz, pessoas de posses, né? Quem era eu, como se diz, né? Uma pobretona, tipo assim, não vou falar que eu fedi a pobreza, porque quem fede pobreza é o capeta, né? Então, assim, tipo assim, eu não tinha condições, né, pra estar ali. Então, aí o inimigo colocou coisas na minha cabeça como se eu não pudesse estar ali, como se eu fosse uma pessoa que eu não fosse digna de estar ali na presença do Senhor. E aí, daquela maneira eu saí, do mesmo jeito que eu fui, aí eu voltei, fui embora pra casa e eu resolvi não ir. E aí então passaram-se os anos novamente e eu não queria nem passar na porta de igreja, sabe? Eu ficava bem afastada mesmo, às vezes alguém tentava me convidar e eu não queria, eu falava, não, eu não quero, hoje eu não sou mais, né? E aí eu comecei a frequentar lugares do qual eu não me orgulho, do qual eu não precisava ter frequentado, né? Mas eu creio que tudo é um processo, tudo é Deus trabalhando na vida da gente. E aí, um certo tempo, eu tava bem, eu já tinha ganhado, eu tinha saído, né, do serviço e tal. Eu tinha, na verdade, a empresa que eu tava trabalhando tinha falido, tinha fechado, né, filial, e ficou só a matriz lá em outra cidade. Aí, no caso, automaticamente me dispensaram, né, por conta disso, porque eu não ia mudar pra outra cidade para trabalhar, né, eu tinha que ficar na mesma cidade que eu tava morando, até porque eu tinha a Evelyn, então, assim, e eu não tinha condições de poder estar pagando uma pessoa, e a avó dela cuidava dela com todo amor e carinho pra mim, né, que, assim, e aí, então, o que que aconteceu? Eu comecei a trabalhar numa outra firma, que foi na mesma firma, né, que ficou lá e tal, e aí não deu certo, e aí eu saí dessa firma, e então eu logo, eu tava bem assim, sabe, envolvida com outra pessoa, que no caso não era lá essas coisas também, e Deus me apresentou o meu esposo, né, e quando Deus me apresentou o meu esposo, foi algo assim que eu senti algo diferente, né, então assim, a mentalidade, a cabeça, a conversa bateu e tal, e aí nós começamos a namorar, né, diante de várias dificuldades e tal, nós começamos a namorar. E ele teve uma ex-namorada lá que tava bem, tipo assim, com problemas, né, com ele, que queria, como se diz, reatar, não sei o que era. E essa ex-namorada começou, né, infernizar a nossa vida e tudo mais. E aí chegou um tempo em que começaram a falar que ele era casado. E eu falei, poxa, eu não quero, né, me envolver com uma pessoa casada, né. E aí eu me entristeci com aquilo e eu falei, não, eu não quero mais. E a gente largou, né, se separou. E aí um dia eu tava na casa de uma prima minha, e o meu primo, eu acho que Deus usou a vida dele, né, pra falar comigo naquele momento. E meu primo falou bem assim, poxa, Vanessa, o rapaz é tão gente boa, por que que você não dá uma chance e tal, né? E aquilo falou forte no meu coração, sabe? E eu lembro como se fosse hoje, eu não tinha, né, nós tínhamos terminado, né, e eu não tava mais querendo me envolver com ele devido aos comentários, né, que tava muito comentário. Então, e aí eu falei, aí ele falou assim, não, você é uma mulher madura, você é independente, você tem dinheiro, você pega e vai lá atrás desse homem pra ver se realmente é isso ou não. Você nunca ficou na dúvida? E eu olhei pra mim e falei, é verdade, eu nunca fiquei na dúvida de nada, sempre que eu quis, eu sempre fui atrás e batalhei para saber a verdade. E aí o que aconteceu? Eu lembro que eu montei no ônibus, né, e fui parar em Cuiabá. E quando eu cheguei em Cuiabá, eu parei na casa de uma amiga minha e eu contei toda a história pra ela, né, e ela falou assim, e as pessoas falavam, que, né, que pessoa que mexe nesse ramo e tal, e começou, né, a falar altas coisas assim que... Aí ela falou, não, Vanessa, se fosse você eu ia mesmo. E aí eu liguei pra ele, criei coragem, liguei e falei assim, eu nem tava namorando, mas quando a gente tinha terminado. Aí eu peguei e falei pra ele assim, onde que você tá? Aí ele, não, eu tô aqui em Tuiutaba, na minha casa. Aí eu falei, então você me fala o nome da cidade certinho que eu tô indo pra aí. Aí ele, não, porque eu tô descendo, eu tô carregado, eu tô indo pra aí.
E naquele momento eu senti que ele tava me enganando, sabe? E aí, o que aconteceu? Eu conversei com uma amiga minha, ela era bem madura, né? Ela é esposa de um juiz lá de Cuiabá. E ela falou pra mim assim, olha, você quer um conselho? Vai com ele. Você tá com a tua filha, né? Você tá com as suas coisas, vai com ele. E se você vê que ele tá te enrolando, você volta embora e pronto. E aí, então, assim eu fiz, sabe? Aí nós demos uma volta, né? Uma volta, nós fomos lá perto de, não lembro certinho se era Sinop, não lembro a cidade. Depois nós fomos lá em Frutal, aí depois que nós viemos pra cá. E aí, o que aconteceu? Quando eu cheguei aqui, eu vi a real situação, né? Eu vi realmente que ele não era aquela pessoa que as pessoas estavam falando lá em Ituiutaba. E aí ele chegou em mim, ele carregou o caminhão, né? Um certo dia ele virou pra mim e falou assim, olha, Vanessa, fica aqui, né? Com a minha, no caso da minha cunhada, né? Fica aqui com a minha irmã, que eu vou lá e volto, né? Fica aqui um tempo e tal, você não tá trabalhando mesmo, tá tudo tranquilo. A minha intenção era que eu viesse ver a real situação e voltasse, né? Embora, né? Só que aí começaram, né, umas turbulências lá, né? Tipo, todo mundo achando que eu tinha saído fugida de Juara, e na verdade não foi, né? Foi algo assim, foi bem diferente. Aí as pessoas começaram a me criticar, me lançar palavras do qual não era verdade, né? E aí aquilo, eu tava bem entristecida com aquilo. E aí ele virou e falou, não, fica aqui, né, com a minha irmã e tal. E que eu vou e eu volto, né? E aí, gente, eu lembro que quando ele voltou, aí ele já voltou com a minha mudança, sabe? E foi algo assim que me pegou bem de surpresa, porque eu não imaginava, aí eu me dei conta, quando ele colocou as minhas coisas, né, no barracão, eu me dei conta que eu tinha mudado, né? Eu me dei conta que eu tinha encerrado um ciclo da minha vida ali em Juara. E então foi onde que eu abri meu olho, eu falei, pronto, acabou. Agora é uma outra vida, né? E aí foi isso que aconteceu. E aí tinha uns irmãos, uma igreja que ia sempre visitar minha sogra, né? Minha sogra é evangélica. E aí ele pegou, e sempre que os irmãos chegavam na porta, eu saía pela outra, sabe? Eles chegavam na porta, eu saía pela outra. E então, assim, eu via o olhar das pessoas, né, pra mim, porque é da maneira que eu me vestia, da maneira que eu fumava, bebia, né? Então, e como eu falo assim, Deus sempre me mostra as coisas, sabe? Por mais que as pessoas não me falem, mas Deus sempre me mostra quando alguém tá me criticando ou tá me falando algo ao meu respeito que não me, tipo assim, que me entristece, sabe? Então, aí que aconteceu, eu comecei a enxergar aquilo, né? E aí eu bati o pé, falei, não, eu quero mudar daqui e tal. E nós fomos morar numa outra casa. Eu lembro que eu vou falar uma coisa pra vocês aqui agora. Que eu queria alugar uma casa, sabe? Bem um barraquinho, bem velho, sabe? E eu lembro que o André chegou em mim e falou assim, não, essa casa não e tal. Mas, gente, assim, a minha casa, lá no caso, que é a casa da minha mãe, nós sempre tivemos uma casa bem humilde, sabe? Nós nunca tivemos muitas condições, né, de ter uma casa, um palácio, como se diz, né? Uma casa boa, né? Igual Deus me deu hoje, né? Graças a Deus. Então, assim, naquela época eu não tinha essa visão, assim, de falar assim, eu quero algo, né? Tipo, eu quero algo bonito, eu quero algo... Não. Então, eu sempre tive a minha mentalidade assim, eu vou possuir aquilo que eu posso, eu vou ter aquilo que eu posso ter, né? E então, diante daquilo, aí eu fiquei assim, sabe? E ele bravo porque eu não queria alugar e eu só queria um cantinho, sabe? Independente se era uma casa, um barraco, eu só queria um cantinho pra mim. E aí nós alugamos uma outra casa ali, do qual era bem boa, sabe? E naquele momento eu agradeci a Deus por aquilo, né? Porque eu nunca tinha almejado aquilo na minha vida. E aí, por mais que não era minha, mas era algo melhor do que eu já vivia, né? Então, e aí as coisas foram acontecendo na minha vida. E aí eu lembro que os irmãos da igreja tentavam, sabe? Tentavam, toda vez que eles iam lá, eles tentavam chamar pra ir, né? Mas eu não ia. E um belo dia, que eu acho assim que é a parte mais legal da minha história, é essa. Um belo dia o Andrew foi viajar e ficou 30 dias fora.
né? E eu não sei o que aconteceu, porque assim, eu tava sozinha dentro de casa, eu não conhecia ninguém. E começou a bater aquela tristeza, aquela angústia no meu coração. Porque Deus, quando quer fazer as coisas, Deus te tira do teu conforto e te leva pra você ficar sozinha, isolada, porque era assim que eu me via, sabe? Sozinha, isolada, sem ninguém, sem amigo. Por mais que as pessoas não tinham por mim a mesma consideração que talvez eu tinha por elas, porque na minha vida nem sempre todas as pessoas que se relacionavam comigo era com o mesmo sentimento que eu punha, sabe? Muitas pessoas eram falsas, né, comigo. Então, assim, e eu sempre fui uma pessoa sincera. Eu sempre senti, em toda a minha vida, eu sempre senti algo pelas pessoas no qual elas não me retribuíam da mesma maneira. E então, Deus, quando quer fazer as coisas, quando você tem um propósito, quando Deus tem um propósito na sua vida, Deus te tira do seio da sua família, te tira do lugar que você mais ama, para você ficar ali, ó, no cantinho reservada, para fazer o que Ele quer, sabe? Porque você acha que se Deus tivesse, igual Deus tentou me tirar quando eu morava lá, né? Então, assim, e eu não consegui. Por quê? Porque as amizades envolvia, né? Tudo ao meu redor envolvia a minha ficada, a minha vida no mundo, né? Então, assim, tudo ao meu redor era diferente. E hoje eu vejo com esse olhar, sabe? Um olhar carinhoso de Deus, porque Deus foi cuidadoso comigo. E aí, nesse momento, eu lembro que eu tava bem entristecida, uma tristeza muito grande no meu coração, e do qual eu nunca tinha passado antes, sabe? Assim, nem quando eu fui morar sozinha em Cuiabá, eu não tinha tido isso. Não sei porque eu tinha minha família lá, eu tinha um apoio do qual eu falava assim, nossa, eu tenho meus tios aqui, sabe? Então, eu me senti sozinha naquele momento. E aí que tá, o Ender foi viajar, ficou 30 dias fora, né? E aí, o que aconteceu? Eu comecei a entristecer e a fumar, gente. Eu lembro que eu fumei uma carteira num dia. E aí, a Evelyn foi dormir, isso já era mais à tardezinha, eu não sabia andar direito na cidade. E eu lembro que aí algo falou no meu coração, né? Algo falou pra mim, na verdade, não foi no meu coração, quem fala no meu coração é só Deus, né? E aí algo falou pra mim assim, vai lá. Peraí só um pouquinho, gente. E aí eu lembro que nesse dia, Deus já tinha falado comigo várias vezes, né? E eu não tinha dado um certo ouvido, né? Por isso que é importante a gente ouvir a voz do Senhor, sabe? É importante a gente dar ouvido, né? Ao que o Espírito Santo fala. E aí, eu peguei e fui lá e comprei uma outra carteira de cigarro, né? Fui lá, comprei uma outra carteira de cigarro. E eu lembro que a hora que eu acendi o primeiro cigarro, me trancou tudo. E eu comecei a asfixiar. E eu falava assim, e eu só pensava na Evelyn, eu pensava assim, poxa, se eu morrer aqui, até eles me acharem, a minha filha vai estar morta de fome, né? Então, isso que era o que eu pensava naquele momento. E aí eu comecei a agonizar com falta de ar, né? E aí eu entrei para debaixo do chuveiro e eu não conseguia respirar. E naquele momento eu fiz um propósito com Deus. Eu falei assim, aí o Espírito Santo bradou, né, no meu coração. E eu falei assim, Senhor, se tu me tirares desse vale, né, eu nunca mais irei sair da tua presença. Em todo o meu viver, eu voltarei pra tua casa. Então, foi algo que aconteceu assim, que eu me vi assim, sabe, só eu e Deus mesmo. A Evelyn tava dormindo. E Deus, naquele momento, parece que ele tirou com a mão, tirou, sabe? E eu lembro que eu voltei a respirar, eu tava de roupa e tudo debaixo do chuveiro. Eu lembro que eu voltei a respirar. E naquele momento, eu caí no choro, né? Eu até me emociono ao falar disso, porque foi algo que Deus precisou fazer pra mim, pra que eu abrisse meus olhos. Pra que eu tirasse a venda dos meus olhos, sabe? E aí, então, eu falei assim, não, eu vou queimar essa carteira de cigarro e nunca mais eu vou fumar. Nunca mais.
E aí eu peguei e em vez de eu queimar, o Espírito Santo falou assim, não, em vez de eu jogar fora, o Espírito Santo falou assim, olha, você queima, porque a partir do momento que você queimar, você não vai mais sentir vontade nem desejo de fumar. Porque se você for lá jogar no lixo agora mesmo, tipo, daqui uma hora você tá lá buscando. E assim eu fiz, né, com a instrução do Espírito Santo. Eu peguei uma lata que tinha de tinta, que a dona da casa tinha pintado a casa. E aí eu peguei a tinta, essa lata aí, coloquei o cigarro lá dentro e eu queimei inclusive o que eu tinha acendido, porque eu não cheguei nem tragar, né, nem fumar o que eu tinha, né, o primeiro cigarro. E eu coloquei tudo lá dentro e naquele momento queimou tudo. E aí eu lembro que no próximo, não sei se foi no próximo dia ou depois, né, aí Deus começou a falar no meu coração, e um dia eu resolvi ir, né, pra igreja. Aí eu fui na igreja que aqueles pessoal, que os irmãos da igreja ia, né, lá na casa da minha sogra, que é o único pessoal que eu conhecia. E aí eu lembro que eu cheguei lá, a irmã Lara tava cantando os hinos de nós, né, 300. E eu lembro que Deus falou grandemente ao meu coração. E a partir daquele momento foi como se minha vida como se eu tivesse fechado a chave pro mundo, sabe? Como eu tivesse fechado a chave pro mundo. Então, assim, naquele momento eu me converti, né, de verdade, assim, perante Deus e perante os irmãos, né? Porque a gente não pode, a gente tem que converter perante os irmãos também, falar, né, perante o mundo, que você tá renunciando ao mundo. E naquele momento foi como se Deus estivesse me resgatando novamente. E o que eu mais gosto, assim... Um pouquinho. E aí eu passei, né, a viver intensamente essa vida com Cristo, a mudar, e o Espírito Santo começou, né, a me tocar aqui, me modificar, sabe? E é isso, gente. Assim, foi algo que eu precisava, sabe? Estar na presença do Senhor, que Deus já tinha um propósito na minha vida de me resgatar, né? Através das orações, né? Muitas pessoas estavam orando por mim, eu tenho certeza que minha mãe é uma delas, a minha avó, né? É uma das pessoas que sempre estavam intercedendo pela minha vida. E Deus sempre se fez presente na minha vida. Então é isso, gente. Eu me converti, Deus precisou me tirar, né, do meu conforto, né, do meu cantinho lá, para que eu me chegasse mais perto dele. E eu sou muito grata a Deus por isso, por ele ter me resgatado, porque tem uma passagem da Bíblia que me fala muito, que assim, é Marta, né, quando Lázaro morreu, Marta chega para Jesus e fala assim, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido, né? Então eu creio assim que Deus estava comigo o tempo todo, por isso que eu tive uma nova chance, sabe, de sobrevida, né? Porque eu nasci de novo. Tem um outro testemunho também que eu vou dar aqui nesse canal, que é de quando o meu filho nasceu, né? Que Deus fez algo tremendo na minha vida, que foi quando eu tava assim, bem triste, eu tava num momento bem abatida, e Deus mais uma vez se fez presente na minha vida. Então é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse conteúdo, tá? Só de eu vir aqui postar esse vídeo, já mereço um like, viu? Um beijão, fica todos com Deus, viu?